Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do ProArmas Rio de Janeiro. Hoje, com certeza, teremos uma conversa muito interessante com uma grande amiga que está aqui conosco hoje. E você que está sempre acompanhando a gente, que gosta do universo das armas de fogo, dos CACs, da pauta armamentista, eu espero que você curta muito o programa de hoje. Então, sem muitas delongas, eu quero apresentar a minha grande amiga Cris, que está hoje aqui conosco, e veio falar sobre a sua trajetória no mundo do tiro. A gente quer saber, Cris, tudo que você puder nos passar, nos contar dessa tua história tão bonita e tão interessante. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Um prestígio estar aqui. Felipe Nini, um grande amigo, Pacas, a quem eu admiro muito. E depois parabenizar por essa iniciativa do ProArmas Rio. Sim. Acho que é um programa que vai trazer muita qualidade de informação, né? Coisa que a gente tão vem batendo aí, né? Informar o que é esse universo, né? O que é esse esporte, o que está por trás disso tudo, né? Eu sou a Cris, né? Para quem não me conhece, da ProShooters, uma das sócias fundadoras do aplicativo ProShooters, que hoje é o aplicativo Atleta e aplicativo Apuração. E como é que eu entrei nesse universo, né, tão apaixonante, como você mesmo colocou? Na verdade, foi para tentar curar uma dor desses nossos atletas, das organizações, né, do movimento das competições. Eu sempre fui papagaio de pirata do Sandro, meu sócio, né, meu parceiro. E ele, como atleta do tiro, eu estava lá acompanhando nas competições, filmando, tirando foto, e muito observadora, apenas eu era realmente uma acompanhante ali, e ficava observando como é que era aquela movimentação de apuração. Né? Me chamava muita atenção a forma como eles faziam as apurações, né? Através de uma súmula de papel, na verdade ainda é hoje feito assim, né? Em muitos lugares, né? Exatamente, você, né, Pacas, um atleta, né, um atirador antigo, então sabe muito bem do que eu estou falando aqui. E as mulheres se ajudavam muito nos eventos, né, catando as fichinhas para lançar num programa ali de Excel para fazer as apurações. E um belo dia nós estávamos numa competição que tinha uma abrangência estadual, né, não era uma competição muitos recreativa, atletas, né? Muitos atletas, se eu não me engano, quase 60 atletas, e numa região que tinha pouco sinal de internet e tal. Então, a gente, para tentar agilizar aquela apuração, ficava todo mundo catando as fichas, jogava para quem estava lançando os dados um a um naquele programa de Excel. E, a partir dali, as fichas já quase todas, tipo 80% já lançadas, e cai a internet. E aí cai a internet, e aí fecha o programa, um bando de mulher junto, era tipo barata voa, começa a gritar, pega a ficha, cata não sei o quê. É interessante você falar isso, porque assim, quando eu comecei a frequentar os clubes, me chamou a atenção esse lado muito familiar, de união das pessoas, todos se ajudando, né? Mas, ao mesmo tempo, algo muito longe também de um profissionalismo. Sim, sim. É exatamente isso, Felipe. O tiro esportivo, ele é uma grande família, né? Ele tem uma tribo, né? Acho que como os outros esportes também. A gente está falando de um esporte. Sim. A gente está falando, na verdade, de uma modalidade esportiva. Sim. E aí, com a entrada da ProShooters, né? E, de novo, voltando, a gente acabou pensando por que não a gente não inserir nesse universo a tecnologia. E dali a gente começou a fazer um programinha, e o Sandro muito inquieto, vamos tentar ir além, e quando a gente viu já existia um protótipo, e hoje, de fato, é um aplicativo para celular, e que tem dado muito certo e tem entregado, né, uma velocidade, segurança na apuração de dados, e aí depois outras histórias. Mas o fato é que com a ProShooters a gente começou, até mesmo o Sandro, que já era um atleta, não um atleta com tanto empenho, né, era aquela coisa mais do final de semana, para estar com os amigos,
para estar em união, para estar confraternizando, porque é um esporte muito inclusivo. Todas as vezes que termina o esporte, vai todo mundo almoçar junto, vai todo mundo tomar seu chopp junto, as mulheres dos maridos, que às vezes nem são atletas, estão ali acompanhando e estão ali fazendo... Esse é o espírito, né? Esse é o espírito, né? Com criança, com a sogra, enfim. Mas ao mesmo tempo, sem deixar de lado a competição. Isso, né? Porque é um esporte muito competitivo. Um esporte. E que ao mesmo tempo você acabava chegando num anticlímax, imagino eu. Você chegar ao final de uma competição que você não tem uma apuração em tempo real. Então, é isso aí, né? Então foi assim que a gente pensou. Aí pegando um pouquinho da história da Cris, né? A Cris foi uma atleta, eu fui uma atleta de atletismo, de alto rendimento, e há 25, 30 anos atrás, e participava de competições, né, de abrangências estadual, né, nacional, e via toda aquela movimentação que é o que mais o atleta quer. Qual é o reconhecimento de todo aquele esforço que ele fez ao longo do seu período para estar naquela competição, né? É a medalha, é o pódio. Sim. Esse é o reconhecimento, né? Premiar todo o trabalho que ele teve, todo o esforço, aquilo ali, dedicação. Aquela medalha, aquele subir no pódio, ele representa algo tão de valor tão sentimental, tão emocional, é de um reconhecimento, é de um orgulho tão grande. E aí eu ficava olhando os atletas e falava, caramba, o cara, ele apostou em estar aqui, né? Uns trouxeram suas famílias que ficam ali horas e horas numa competição. Aí tem todo o investimento para estar ali, né? O investimento de equipamento, o investimento das munições, o investimento de transporte, das próprias inscrições, né? Do uniforme, fazem camisa, vão a caráter, o próprio treinamento. E aí termina uma competição. Tchau, gente. E você só vai receber, ou você só receberia essa medalha quando uma apuração rápida fosse feita, e isso, o rápido, pelo menos naquele grupo de atletas com quem eu convivia, né, e convivo hoje, 2, 3 dias depois, né? E isso para saber o resultado. Mas as medalhas eram no final de um período. Sim. Então, aquele cara que era um atleta de ponta e estava sempre ali nas cabeças no pódio, chegava no final daquele período, ele tinha, sei lá, feito 6 etapas, 7 etapas. Ele estava recebendo todas aquelas medalhas. As medalhas são todas iguais. E o cara já não sabia mais o que significava, né? Aquilo, essa de qual etapa, e aquele calor, aquela emoção já não é mais a mesma, né? Ficou para trás, né? O cara só é um cabide de medalhas naquele momento, né? E eu acho que com a apuração em tempo real a gente conseguiu entregar isso, a gente conseguiu entregar um pódio na hora, a gente conseguiu entregar uma medalha, só que era complicado, né? Quem é Cris e Sandro para dizer, ou para falar para o Pacas, que vem de uma cultura, porque é uma cultura, né? A ficha de papel é uma cultura do esporte, aquele formato de apuração. Quem é Cris e Sandro para bater na porta do Pacas e dizer, usa o meu aplicativo, que é através de um smartphone, você não precisa fazer nenhum aporte de tablets, de computador, de servidor. Baixa gratuitamente. Está ali, né, acessível para todo mundo. Como é que eu digo para você que funciona? E funciona assim, não vou dizer, acho que não tem melhor ou pior, né? Tem formas diferentes e novos momentos, né? E eu acho que a ProShooters, assim como outras coisas, e o próprio ProArmas, o próprio movimento, é um novo momento para o tiro esportivo, né? Nós estamos vivendo uma nova geração nesse esporte, né? Com a entrada da tecnologia, com a entrada desse movimento ProArmas, que é um movimento brilhante, do qual a gente precisa muito dessa força. A gente está em novos atletas, novos empreendedores, a gente tem a inclusão, que isso permitiu com que a gente, ProShooters, pudesse segurar isso com carinho, né? Cris, você tocou num ponto que eu acho fundamental, né?
o esporte do tiro ele se mantém, ele é um esporte de uma tradição gigante no país. Basta a gente falar que as primeiras medalhas olímpicas conquistadas pelo Brasil foram no tiro. Sim. Né? Isso por si só já é uma coisa fantástica e pouca gente tem esse conhecimento no nosso país, infelizmente. A coisa veio se perdendo ao longo dos anos. E eu acho que é isso, né? A ProShooters está trazendo o tiro para os nossos dias de hoje, né? Os tempos atuais, com toda essa tecnologia embarcada num aplicativo. E quando você me mostrou, eu lembro que me chamou muita atenção, porque você tem a ficha do atleta, você tem ranking, você tem briefing de pistas, tudo ali dentro de uma única plataforma. É algo que agrega muito e que realmente começa a fazer com que o tiro, né, se modernize nesse aspecto de apuração. Sim. Muito. A gente vive uma cultura digital, né? Hoje, nós estamos numa nova cultura, é a cultura digital, independente se o segmento aqui é o segmento do tiro esportivo, né? Isso já vem há algum tempo. Eu acho que a pandemia ela veio acelerar esse consumo da tecnologia, né? Ela veio acelerar esse consumo do digital, que seria algo natural de acontecer, né? O tiro esportivo, a gente tem um pessoal mais antigo, né? Que tem uma certa resistência. Primeiro que o novo assusta, né? Tudo que é novo, você já cria uma resistência antes mesmo de você tentar entender o que é aquilo ali, né? E depois que você utiliza, aí você fala, caramba... E o medo do novo, do desconhecido. Exatamente, né? Tá acostumada, o ser humano ele está sempre na defensiva, né? Um procedimento que funciona e está ali há muito tempo. Até porque, só para fazer um paralelo, por exemplo, ProShooters, ProArmas, isso tudo ganhou muita força depois da eleição do presidente Bolsonaro, né? Então, e muitos atletas novos. Sim. Você testemunhou que os clubes receberam uma quantidade de pessoas interessadas em se inscrever e em treinar, e isso tudo está somando, né? E o ProShooters, ele tem aquela velocidade que a gente já experimentou e aprovou, né, na apuração antecipada, né? Mas é aquela história, você continua, o atleta, por que o atleta não se preocupa? Porque ele está presente do lado do RO, quando ele acaba de lançar, o RO diz para ele qual é o resultado, qual é a pontuação, diz qual é o tempo, e ele vê. Ele pôr ali direitinho na planilha, ou seja, e você sabe que também tem algumas outras provas que ainda continua correndo ali, né? E você vê que não tem tido discrepância entre o que é apurado no papel e o que o ProShooter, no final das contas, acaba apresentando no resultado você final. Sabe que você estava falando uma coisa que a gente fazia uns testes, né? Por debaixo dos panos. Então a gente ia para as competições. O aplicativo rodava apenas num telefone, que era o meu telefone, e aí a gente pegava as fichinhas de papel e a gente ia anotando ali, né, meio que para ver o que estava rolando. E a gente começou a perceber que tinha muita divergência de informação, porque o aplicativo ele foi feito para minimizar os erros de anotação, né? A gente entende que no nosso esporte, muito pouco isso é falado, mas se tem uma parte sensível nas competições, é a apuração. Né? Você tem a arbitragem, mas você tem a apuração. Uma apuração mal feita, ela compromete todo um resultado de uma competição, de um atleta, de um treinamento, de um investimento. Né? Então, essa é uma parte muito sensível, onde a gente teve muito cuidado. E a gente percebeu, o ser humano, ele falha. Suscetível a falha. É natural, né? E as interpretações. Então, muitas coisas a gente falava assim, isso é um 6, ou isso é um 9 ou é um 3? É um 8 ou é um 3? É um 6 ou é um 9? Né? Esse tempo aqui, será que é isso? Só que muitas vezes o cara que tinha que pegar essa ficha e jogar no programa dele, não dava mais. A competição já tinha passado. Como é que ele ia até esse árbitro para perguntar o que estava escrito ali? Ele lançava, ele tinha que lançar. Tinha um caminho grande, muita gente por dentro, um somatório de erros, né? Exatamente. Assim não sai direto do RO, vai direto para... E a gente percebeu isso, porque o aplicativo da apuração, ele reproduz exatamente o que é uma súmula, ou o que era a súmula de papel.
né? Então, quantidade de alvos. Então, digamos que numa determinada pista nós temos lá 12 disparos, né? 6 alvos, 2 em cada. Se eu deixo de marcar um alvo, eu não consigo finalizar, porque o sistema me avisa. Está faltando um alvo para ser apurado. Um chute, um míssil, então uma pontuação. Exatamente. No papel, se o cara esquecia, ele ia ter que inventar se era o alfa, se era o Charlie ou se era o Delta ali. Né? Então, assim, a gente começou a perceber que a questão de segurança da informação era muito frágil. Né? E a gente começou a trabalhar muito em relação a isso. E aí, Pacas... Mas você acha que os atletas eles têm plena noção disso? Porque isso dá muita segurança. Do aplicativo? Então, a gente começou, a gente está no nosso 3º ano, né? O primeiro ano foi o ano de muito estudo, a gente foi estudar o tiro esportivo, as diversas modalidades, a gente foi escutar os atletas, que é o nosso principal consumidor, né? Nós fomos ouvir também os organizadores, né? Não estava fazendo ali um aplicativo para mim, né? Ou para o Sandro, ou para a equipe. A gente está fazendo um aplicativo para o usuário. Então, uma das coisas mais importantes é ouvir o usuário. Isso é um papel que eu faço muito dentro da ProShooters, que é ouvir. E nessa, assim, é muito legal porque, embora nós temos pouco tempo, né, de vida no sentido de uso do aplicativo, posso te dizer que a gente tem aí 1 ano. Né? A gente está no nosso 3º ano, mas a gente, no primeiro ano, foi só estudo. Ensaios, né? E no 2º ano a gente começou a ensaiar, a testar. Entrou uma pandemia, que eu digo até que nos ajudou, porque a gente teve tempo para poder fazer essa pesquisa, ouvir o que o atleta necessitava, o que um organizador de competição... Hoje eu ouço muita gente dizendo para mim o seguinte: eu voltei a realizar os meus eventos e as minhas competições depois que eu tive o aplicativo ProShooters, porque são 2 aplicativos, na verdade, eles são integrados. Um joga informação para o outro simultaneamente em tempo real. Então, é o aplicativo do atleta com o aplicativo da apuração. Então, no momento em que você apura, você está jogando imediatamente a apuração para aquele atleta. No momento que aquele atleta se inscreve, imediatamente a organização daquele evento está ciente daquela inscrição. E dali ele começa a administrar e gerenciar aquela inscrição. Se pagou, se não pagou, se está... Qual a categoria? Qual é a categoria, se está certo, se não está certo. Então ele consegue gerenciar tudo através do aplicativo. Ele cria a competição dele, ele diz qual é a abrangência, ele diz qual é a forma de pagamento, ele diz qual é o valor. Está tudo ali. Ele coloca as pistas se ele quiser, se ele não quiser ele não coloca. Hoje tem lá disponível os desenhos das pistas. Há quem coloque, inclusive, as marcas dos patrocinadores daquela competição. Isso é uma forma de gerar receita para o organizador, né? E aí, a partir do momento em que você está começando a apurar, toda aquela informação vai imediatamente para o atleta, né? Então, o atleta, todos recebem por pista sua pontuação por e-mail, né? É disponibilizado o ranking geral para todos os atletas no momento em que o organizador finaliza aquela competição, né? Então, ele já tem o ranking geral por categoria, por divisão, por divisão e categoria, né? A gente tem hoje 5 modalidades que são as mais praticadas, né, no nosso meio de atletas, que é o tiro prático, o tiro defensivo, o tiro defensivo tático, né, o desafio do aço e o saque rápido. E aí, Pacas, voltando lá, como é que eu batia lá na sua porta e dizia que o negócio dá certo? A gente pensou assim, a única forma é criar a nossa competição e aí também mostrar um formato de uma competição bacana, que a gente acredita que todos merecem ter acesso a essas competições, né? Que aí vem do meu passado como atleta, de ver aquela coisa tão glamurosa que era
as competições, aquelas medalhas lindas, né? Todo as mulheres, as damas ganhando aqueles buquês de flores, né? E aí a gente falou, bom, já que nós somos nós mesmos, a gente só precisa de um espaço. O resto a gente dá conta. E aí a gente montou a nossa primeira competição de tiro defensivo. Era a primeira vez que estava acontecendo. E dali a gente parou e pensou o seguinte, peraí, mas sendo nossa competição, a gente pode fazer, aspas, o que a gente acha que deve ser legal para valorizar todos. E aí a gente entrou com uma categoria, que é a categoria iniciante, né? E aí eu tirava muito por mim, né? Eu falava, caramba, eu como iniciante, eu não vou entrar para competir com pacas. Imagina, não vai dar para chegar... Isso acabava afastando algumas pessoas, porque realmente você ia para uma competição sabendo que o desempenho não ia ser equivalente a de uma pessoa com experiência, treinada. E por que não estimular essas pessoas? Eu acho que isso, né, também até aproxima do trabalho que a gente faz no ProArmas, que é de dar visibilidade, é de trazer essa cultura do tiro de volta, né, ao brasileiro, que isso foi aos poucos, foi sendo retirado da gente, e de incentivar e estimular as pessoas, principalmente os mais jovens, porque uma coisa que eu reparei também é que a faixa etária das pessoas que praticam é uma faixa etária um pouco maior, né? As pessoas que com uma certa idade. Sim, mais maduras, mais velhas. E a gente levar isso para os mais novos também, e talvez integrá-los com uma modalidade de ar comprimido, né? E aí em competições em paralelo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada para a gente realmente estimular. E essa questão do iniciante também é nesse sentido, né? Sim, estimular sempre, porque eu acho que o esporte é isso, né? O esporte, ele educa, ele disciplina, ele integra, né? Ele é democrático, e eu vejo tudo isso em qualquer esporte, mas eu vejo muito forte no tiro esportivo. Né? Eu acho o tiro esportivo assim, uma modalidade muito democrática como esporte, né? Onde o mais velho, a gente tem atletas de mais de 80 anos, super sênior, né? Super sênior, com categorias super sênior, que ele entra, ele vai conversando com você ali muito quietinho, quando ele entra na pista, ele cresce, ele é um monstro. Né? Então, assim... talvez seja uma característica... poucos esportes têm essa característica, né? Que você, independente da idade, você consegue competir em alto nível. E aí você olha, Felipe, numa competição que está aquele senhor com aquele jovem que entrou agora para o esporte, conversando de igual para igual, trocando experiências. É um esporte que puxa muito por todas as nossas capacidades cognitivas. Dizem que as pessoas que fazem esse tipo de exercício, fazendo a união daquilo que é comandado pela cabeça e que chegue aos seus membros, né? Como, por exemplo, andar de bicicleta, andar de motocicleta, atirar. Você tendo essas atividades, você prolonga a sua vida útil. Então é por isso que você vê pessoas tão idosas dominando com perfeito equilíbrio, digamos assim, perfeito domínio. Visão, né? Visão também. Então você vê um esporte que ajuda, inclusive, a você ter uma idade mais avançada com qualidade de vida, né? Qualidade de vida, exatamente. Eu acho, assim, realmente que o tiro esportivo, por isso que eu tenho me apaixonado cada vez mais, e a ProShooters, ela tem dado possibilidade para nós que estamos por trás da ProShooters, né? Eu, o Sandro, a equipe, a trabalhar cada vez mais o próprio programa, a própria plataforma, para entregar cada vez mais qualidade e experiência, né? Engajamento entre organizador e atleta, coisa que às vezes ficava tão distante, né? Ele é o dono do clube, ou ele integrar essas partes. E aí, numa dessas competições, uma outra categoria que a gente pensou, e por que não incluir? Né? E por que não incluir o PCD? Sim. Né? E aí eu descobri meu propósito, eu descobri por que eu tinha feito a ProShooters, né? Até então a gente fica se perguntando por que você fez isso, né? Primeiro foi para resolver uma dor. E quando eu te conhecia, na verdade eu não sabia da existência da ProShooters. Né? Eu fui numa competição, você estava lá participando com os PCDs, e aquilo ali de imediato ganhou minha atenção e meu foco.
né? Eu acabei até não prestando tanta atenção lá nos profissionais, nos atletas realmente, né, que estavam ali competindo, e fiquei muito direcionado aos PCDs, que da mesma forma que as pessoas de idade, né, estavam ali competindo também com uma condição de desempenho muito boa. Sim. Nós fizemos um trabalho sério, muito sério. Fomos convidados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro a trabalhar os vitimados em combate e trazer para o esporte. Sempre foi uma vontade minha incluir, né? Eu só queria tentar entender de que maneira fazia isso, porque, afinal de contas, nós estamos falando com pessoas relativamente mais sensíveis, né? Então, precisava também saber do histórico. O projeto, ele já existia, mas com outras modalidades desportivas, não é isso? Na verdade, o projeto ProShooters PCD a gente criou para poder fazer esta competição. Sim, mas né? Esse projeto paralelo da Polícia Militar... O projeto da Polícia, ele existe, é o projeto Renascer, Servir e Proteger, que é um projeto de várias modalidades esportivas, que eles acolhem os profissionais vitimados em combate para o esporte. Então, eles fazem inclusão para qualquer modalidade esportiva que aquele cidadão se encontra e se identifica, né? Então, seja o handebol, seja a natação, o próprio atletismo, que é uma modalidade muito forte no projeto. A gente tem atletas, eu falo a gente, né? Mas o projeto, né? Que eu me sinto ali, parte deles, atletas ali que foram campeões agora nas Paralimpíadas, né? Sim. Então, é um projeto que existe há 10 anos já, um projeto bastante sério. E quando a gente fez a nossa primeira competição e que a gente formou uma equipe técnica, um desses técnicos é major da Polícia Militar, um instrutor também. E eu conversei com ele, eu falei, poxa, eu queria tanto incluir, mas eu não sei de que maneira eu faço. Não é somente pegar uma pessoa, né, que foi vitimada e jogar ali dentro e toma aqui uma arma e vai atirar. A gente precisa ter um trabalho, saber a proveniência desse sujeito, né? Como é que está até de cabeça, como é que está. E aí a gente foi estudar isso. O Sandro foi convidado a. E até um convencimento, porque não são todos. Não são todos, mas os que estão são os apaixonados, né? Sim. Como qualquer atleta do tiro esportivo é muito apaixonado. Então, hoje, o projeto ele existe dentro da corporação. Existe também um projeto paralelo, porque nem todos os atletas a corporação pode, né, receber, são pessoas até civis, né? Por um acaso, a gente até tem um civil, médico, e o projeto ProShooters PCD, para quem não sabe, pessoa com deficiência, e a gente trabalha várias categorias dentro desse PCD, né? A gente tem a categoria cadeirante, a gente tem a categoria amputado, e a gente tem a categoria andante, que é uma categoria de pessoa que não é amputado, não é cadeirante, mas ele tem dificuldade de locomoção. E nós fomos estudar isso, né? E hoje o ProShooters PCD ele tem uma equipe grande em várias partes do Brasil. E aí nós resolvemos montar uma competição para eles. Peraí, vamos montar uma competição? E de que forma a gente apurava, sendo justo com todos? Gente, a gente tem uma plataforma digital, uma tecnologia, não é possível que a gente não consiga. E hoje o aplicativo ele apura de forma simultânea em qualquer lugar que você esteja. Sim, você está se referindo ao Rio Open ou não? Essa foi outra competição? Foi o Rio Open, foi a primeira competição. Quantos estados participaram? A gente participou, foram 6 estados participando. Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. São provas online, né? Na verdade, provas online de forma simultânea. Sim. Nós criamos a regra da competição. O que a gente fez? A competição acontecia
simultaneamente, sim, em todos os estados, tinha os representantes de cada um deles, né, as sedes de cada estado, onde acontecia o mesmo horário, com as mesmas regras, a competição. Então, o árbitro que estava aqui, tinha um outro em São Paulo, tinha um outro no Rio, e o aplicativo, você vê o parcial dessa competição. Então, o Pacas acabou lá e já aparece aqui para mim no Rio o resultado do Pacas. Eu já sei que o Pacas está em terceiro lugar. Ou seja, é o tipo de competição que só pode acontecer devido a esse avanço tecnológico. Só acontece assim. Eu até fiz um podcast nosso para a gente poder dar um pouco mais de voz e explicar um pouco mais. E eu estava falando sobre isso, né? Porque o Ricardo, que é o meu parceiro no podcast, que é um atleta PCD, sim, que se tornou instrutor depois de ser atleta PCD, ele me fez essa pergunta. Cris, podemos dizer que só existe um aplicativo no tiro esportivo? Eu falei, às vezes eu ainda fico me perguntando se não é possível não ter um outro. Sim. Porque eu vou te dizer que eu até gostaria de ter um concorrente, porque eu acho que o concorrente te estimula, te desafia. Sim. Mas eu posso te dizer que hoje, por enquanto... É o único. É único. É único. E algumas outras cidades de outros países têm nos procurado para fazer esse movimento. Itália tem utilizado. Sim. E agora a gente viu que não somente as competições, mas os treinamentos, isso tem aberto a uma possibilidade de novas receitas também para os clubes, né? Para gerar treinamentos, capacitação. E a gente está saindo agora, daqui a 15 dias, com 3 novas funcionalidades no aplicativo do atleta, que é o quadro de rendimento por gráfico, por modalidade e por divisão. Então, o atleta consegue mensurar a sua evolução naquela modalidade por um período X. Nessas 5 que você falou. Dessas 5 modalidades. Ou seja, ele pode treinar as 5 e ele ter um histórico de como ele evoluiu nas 5, independente se está competindo ou não. Se você está treinando a modalidade eu vou falar aqui do TDT, que é uma modalidade nova, né? Sim. Tiro de defesa tático. Sim. Você pode treinar e competir ou com revólver ou com uma pistola, digamos assim. O quadro de estatística, ele vai te mostrar aonde você é melhor, porque ele vai te mostrar o teu rendimento naquela divisão daquela modalidade, TDT, no caso, né? E de revólver. E de pistola também no TDT. Aí você vai conseguir comparar o seguinte, peraí, no revólver eu vou melhor. Né? Então, assim, ele consegue te fazer essa entrega, né? A outra funcionalidade é que a gente está colocando, e eu acho que isso vai ser importante muito até para controle de todos, né? O quadro de controle de insumos e habitualidade. Então, a gente sabe que os atletas, os CACs, né, eles têm mais de um equipamento. Então, ali ele vai poder colocar quantos disparos ele deu, que dia, o que ele estava fazendo, se era um treinamento, se era uma competição, quanto de pólvora ele gastou, quanto de insumo ele gastou, né? E ali, no final, ele tem, por cada equipamento, quantidade de disparos que ele deu, até para ele saber, né, se aquela arma deu 1000 disparos, deu 3 disparos, enfim, e tentar entender o quanto que ele precisa de insumo para realizar as suas atividades. O pessoal antigo fazia isso nas suas cadernetas. Então, você tinha uma arma e ali o cara perguntava, essa arma aqui já deu quantos disparos? Aí falava, essa já deu 10 mil, essa já deu 5 mil. E você ia anotando. Agora, com isso aí, não precisa se preocupar. A gente foi ouvir os antigos, tá? Isso aí que você está falando é quase que uma reprodução, não tem nada de novidade. Porque não tinha outra forma. Exatamente. Então, assim, é uma coisa, é fácil, né? Você coloca, inclusive, a nota fiscal, se você quiser. Sim. E a outra funcionalidade é o arquivo de documentos, né? A gente sabe, às vezes a gente vê os CACs com uma pastinha, né? Cheia de coisa. Arriscado a perder. Exatamente. Então, por que não a gente dar acesso, né? Então, o atleta, ele vai colocar o CRAF da arma. Ele sozinho faz isso, ele digitaliza tudo sozinho. Com fotografia. Hoje, com os documentos digitais, você baixa ali, então, até se você for parado, o CR, ele já está disponível no aplicativo, ele é free. Essa funcionalidade, a gente tem as funcionalidades free e as funcionalidades premium, né? Sim.
que tem um valor de R$29 por mês para você ter acesso às funcionalidades premium, que aí são essas, caso ele queira. Caso não, todos os atletas têm acesso a fazer o upload do seu CR. Então, eu tenho o upload do meu CR. Meu CR é recente, né? Então, ele já é na forma digital. Se alguém me para e me pergunta, eu abro aqui, ele lê o QR Code e ele vê o meu CR. Né? Isso é também interessante porque a gente tem trabalhado muito nesse sentido, até junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para a implementação de uma instrução normativa de procedimentos de abordagem aos CACs. Né? Então, isso é muito importante porque isso também vai dar uma segurança, tanto para o policial, que está na ponta, né, quanto para o CAC. Né? Porque aí, também, ao ser abordado, ele vai ter um documento da corporação para apresentar, onde ali o policial, mesmo que ele desconheça essas questões de maneira mais aprofundada, ele vai ver ali a chancela da Polícia Militar e a norma e as regras atualizadas de legislação e documentos para que ele possa ali fazer uma conferência de uma forma tranquila e que ele possa estar ali seguro do que ele está fazendo, sem cometer nenhum tipo de arbitrariedade ou algum tipo de abuso. Realmente deixando para conduzir só aquele que realmente estiver fora do que determina a legislação. A ideia é que na CN venha para o policial, mas pede um roteiro. Você vai cobrar isso. Imagina se já tem no aplicativo esse roteiro na ordem, que você sabe que ele vai te pedir. Sim, podemos colocar. Aí você apresenta, ele vai folheando na ordem que ele foi orientado a cobrar. O grande lance do aplicativo é porque ele está em constante evolução, ele não é uma coisa estanque. Exatamente, ele não termina. A gente até brinca, né, com a equipe, que a gente fala assim, quando o Sandro fala assim, gente, eu pensei não sei o que, todo mundo sai correndo, fala assim, caramba, porque quando ele pensa em alguma coisa, ele quer fazer aquele negócio acontecer, né? Eu falo que ele é o coração, porque e eu sou a cabeça pensante. Então, assim, calma, respira, vamos ver aqui. Com as ideias, ele vem com tudo. Exatamente. E o pessoal da programação é o pessoal que dá os movimentos, né? Dá a vida aquilo ali. Mas, brincadeiras à parte, a tecnologia você não para de evoluir, né? É o tempo inteiro. E aí, ouvir o atleta, muitas vezes, eu falo que o aplicativo ele foi construído com o dedo de todo mundo. Né? Tanto atletas, como organizadores, como federações que vêm dando dicas, que vêm... poxa, e se pudesse fazer assim? Se pudesse, realmente atendia a todos, mas nem sempre a gente consegue entregar o trabalho, né? Como eu falei, a ProShooters, ela é uma empresa onde a gente está investindo nesse empreendimento. É um empreendimento alto, né? A tecnologia ela é alta. E é uma coisa inovadora, né? Eu digo que disruptiva, né? A gente vem para colocar o tiro esportivo nesse mundo digital, nessa cultura nova que é a cultura digital, né? Um esporte que é belíssimo de... E está de parabéns, porque tudo que é feito para desmistificar o tiro, né, que você sabe que ele foi colocado ali numa gaveta como algo sujo, algo que as pessoas, quando têm acesso à arma de fogo, se transformam em potenciais criminosos, né? Sempre venderam esse peixe errado para a gente, né? Quando você mesma testemunhou, nova, do jeito que é, digamos assim, no meio, em comparação com a gente que é mais antigo, você vê que o clube ele é altamente agregador. É um local onde as famílias frequentam, como se frequenta um parque, como se frequenta um local de fazer piquenique. A diferença é que no clube tem as suas áreas de segurança e que ali você vai usar uma arma de fogo. Tirando isso, o resto é tudo igual. As confraternizações, as conversas, o almoço, o lanche, o café, é tudo exatamente igual. Eu falo, né, Pacas, que assim, tem uma questão que é muito importante a gente colocar. Eu acho que vocês, o movimento, ele vem trabalhando muito isso, né? O esporte, os CACs. É um esporte como o outro qualquer, né? Que por um acaso o equipamento para realizar essa modalidade esportiva é uma arma de fogo. Mas ele é um esporte como o futebol, como o tênis. E a arma de fogo é apenas um instrumento mecânico. É apenas isso, mas com essa característica que a gente já falou aqui, de ser uma modalidade desportiva
em que você pode competir em alto nível mesmo tendo 80 anos de idade. Exatamente, mesmo sendo um PCD. Mesmo sendo um PCD. A gente fez uma competição, foi saque rápido, e não é só para PCD. Por um acaso, a gente estava ali com o nome da competição, Brasil Rio Open de saque rápido, porque a gente estava juntando os PCDs, era uma forma da gente estar estimulando outros PCDs a estar fazendo essa participação, porque nós temos muitos PCDs no tiro esportivo, CACs, mas eles vão lá para o stand e ficam quietinhos dando tiro no papel a esmo, né? Então, peraí, vamos ser atletas de fato, porque tem todas as condições para ser. E nessa competição estavam todos, né? Essa é a verdadeira inclusão. E a gente tem o overall, né? Como chama, o ranking geral, e tem o ranking por categoria e divisão. Uma das categorias, damas, né? O super sênior, o PCD. Mas aí a gente percebeu que no saque rápido, o Antônio, e eu posso falar, é um grande amigo, é médico, ele foi atleta também, então assim, a competição tá na veia, tá no sangue, tá na alma, super competitivo. Era uma competição, se eu não me engano, de quase 70, 80 atletas, né? Tinham pessoas de outros estados, e no ranking geral ele ficou em terceiro lugar. No calibre no geral, 380 no geral. Pra você ver. Então, assim, por favor, né? Não tenho o que dizer. É mais inclusivo do que isso, é até difícil de você dar exemplo. Né? É até difícil, você não consegue exemplo de um outro esporte. É isso. Então, assim, é brilhante como o tiro esportivo, ele agrega, né? Você estava falando, né, dessa coisa da família, de estar todo mundo junto, né? Eu estava até, antes de entrar, conversando com um dos nossos amigos, o Dani, né? O Dani é um dos coordenadores do ProArma, que é um grande presente aí para todos nós, né? Não posso deixar de citá-lo. E eu estava conversando com ele justamente sobre isso, que tudo é uma questão de informação, né? A grande diferença... Tem também um amigo lá no Sul, e o esporte também faz isso, tá? A gente cria é amigo, né? E ele botou um post outro dia que falava assim, aqui no nosso esporte não existe o bem e o mal, existe a ignorância e a informação. Essa é a diferença, né? Então, você vê, eu tenho uma filha especial, e ela vê a movimentação da arma, ela sabe o que é Pro Shooters, ela sabe o que é uma competição, ela já foi num stand de tiro comigo, mas da mesma forma que eu ensinei, né, não mexa na faca, porque ela corta, não mexa no fogo, porque você ainda não tem idade para ir para o fogo, né, ou até mesmo o saco, né, a gente fala tanto, não bota o saco na cabeça, é só informar. Na hora tudo começa com educação. Tudo começa com a educação, né? A própria bola. Isso aí. Como é que você faz, né, quando teu filho vai jogar bola? Cuidado, né? Pode cair, quebrar o braço, jogar a bola no rosto do amiguinho. Na realidade, deixa eu falar para vocês, eu estou no tiro já desde 85, quando fiz meu primeiro curso, entrei para o clube em 86, primeiro clube que eu entrei, o CCTN, comprei meu tiro em 87, meu CR de 89, sou instrutor de tiro desde 92. Então a gente vem vendo o crescimento disso, né? E principalmente a partir da década de 90, as movimentações visando afastar a pessoa de bem, o cidadão de bem, da arma de fogo. Então, infelizmente, para você ter uma ideia, por exemplo, a primeira arma eu comprei na Mesbla, lá do Passeio Público. A primeira arma eu fui comprar na Mesbla. Olha isso. E estava lá exposta, e assim que as pessoas compravam, sempre ali, mostrando as documentações exigidas na época, né? Ou seja, nunca nenhuma arma se levantou para atirar em ninguém, essa é a grande realidade, né? E a coisa vinha sendo, a arma, ela era, digamos assim, um instrumento considerado de defesa ou de esporte, mas em que as pessoas não demonizavam, né? Inclusive, a partir de 90 e alguma coisa, quando começou então esses movimentos de você tentar fazer com que a arma de fogo fosse demonizada, né? Infelizmente, um local onde isso poderia acontecer e que livraria muitos jovens até de problemas. Por exemplo, uma vez eu fui dar uma entrevista, estava lá no DeFi,
quando 2 garotos da idade de 14 e 15 anos, né, saíram do colégio mais cedo, foram na casa de um deles, e o pai desse um deles era um policial, e os garotos, esse garoto que era filho lá, que era da casa, ele quis mostrar para o amigo o revólver do pai. Só que, além de mostrar, olha a ideia que o garoto teve, ele pegou a arma e eles resolveram fazer aquela brincadeira de tirar todas as munições, deixando uma, girar o tambor, só que, em vez de apontar para qualquer lugar, apontava para a própria cabeça. Ai. Obviamente, numa das sessões, a arma disparou e aquele que estava usando veio a óbito. Aí, nessa entrevista, foram perguntar, poxa, precisamos de alguém e tal, me acharam lá no DeFi, e o que aconteceu? O repórter vai ser ao vivo, você não gosta desse tipo de entrevista, que isso aí normalmente vocês estão modificando aquilo que é falado. A gente fala uma coisa, vai para a televisão outra. Então, não, vai ser ao vivo. Pode falar o que você achar. Inclusive, eu vou até fazer o papel do advogado do diabo. Quando ele falou isso, a pergunta dele é: por que o revólver não tem trava? O revólver é a arma mais simples, mecanicamente falando, e é uma arma que tem as suas seguranças internas, para não disparar em caso de queda, em caso de batida, nada. Mas, como toda e qualquer arma, esse mecanismo, ele entende que no curso do gatilho, conforme você vai apertando o gatilho, se ele tem alguma segurança interna, ela vai se desfazendo até um momento que ela vai permitir o disparo. Então, o exemplo que eu dei para ele é o seguinte: amigo, não tem jeito, vê o que eles fizeram. A questão de ter trava, a trava só atrapalharia a pessoa de bem que vai usar a arma, né? E o que eles fizeram foi aplicar o desconhecimento absoluto, porque o nosso engenho, mesmo estando no século XXI, não inventaram nenhum equipamento idiot-proof. Nada é a prova de idiota. Então, infelizmente, é isso que a gente vê, a desinformação. E um local onde a informação poderia ser bem repassada, e que é assim na maioria dos países do mundo, onde as crianças se reúnem e recreativamente elas começam a aprender coisas importantes de sobrevivencialismo, de sobrevivência, de acampamento, é o grupo escoteiro. Sim, perfeito. Só que, olha só que coisa, quando começou essa campanha do desarmamento, Nini, o que aconteceu é que os chefes escoteiros, para ficarem em consonância a isso, eles simplesmente tiraram a atividade de tiro, o brevet, aquele brevet que você ganha aqui do escoteiro, quando você faz uma atividade bem feita, o tiro foi retirado. Agora, foi retirado por uma questão técnica? Não. Foi retirado, infelizmente, por uma questão ideológica. Então, um dos locais, porque aquela criança que aprende da forma correta, e isso acontece em outros países, ela acaba sendo um elemento multiplicador para os seus colegas. Você imagina uma criança dessa no local onde algum coleguinha que não teve essa iniciação, pegasse uma arma, não pega não, chama um adulto. Não pode, isso aí é perigoso. Essa criança teria essa informação, a outra não. Então, a gente perdeu, digamos assim, a oportunidade. Quantos e quantos milhares de crianças, de 1990, por exemplo, para cá, poderiam ter tido esse ensinamento, poderiam ter começado o conhecimento com mais essa atividade, porque o cara vai aprender tantas outras atividades, o arborismo, ele aprende a descer em corda, ele aprende a dar nó, ele aprende depois, com uma certa idade, a usar um canivete, a se situar com bússola, a ver o céu estrela. Então qual é o problema dele, também como em outros países, começar no ar comprimido, com 9 anos, 10 anos, depois com 12, já está no riflezinho de ferrolho de 22, é uma arma, e o instrutor consegue passar para ele com total segurança quais são, digamos assim, as consequências de você fazer um mau uso daquilo. Então, essa oportunidade que nós poderíamos dar aos nossos jovens, nós estamos perdendo, por uma questão ideológica, porque não tem quem me convença que aquilo ali é prejudicial, ainda mais quando nós temos exemplos em outros países que isso não ocorre. Então, por exemplo, as nossas crianças aqui são tratadas como retardadas. Por quê? Porque quando vão competir lá fora, nos jambores internacionais, as nossas crianças não têm acesso. Essa atividade de competição de tiro, até arco e flecha, essa competição de tiro, estão fora. Porque aqui, por uma questão, entre aspas, de cultura, eles não têm acesso.
Entendeu? Então, é mais uma possibilidade que, quem sabe, com esse trabalho que todos estamos desenvolvendo, a união das pessoas que fazem parte desse meio. Por exemplo, imagina como seria perigoso, né, a contato com arma há mais de 3 décadas, quase 4 décadas. Que sujeito perigoso seria eu? Seria um assassino em série, não, um terrorista? Porra! Então é esse tipo de coisa que a gente quer desmistificar. Uma das partes do nosso trabalho é desmistificar todo o mal que tentaram atrelar a arma de fogo ao seu usuário. Teve inclusive um professor de história que chamou quem tem arma de canalha. Vê se pode. Um ignorante que nunca pegou numa arma de fogo na vida, que não tem noção do que é um meio, um professor dizer que você que tem arma de fogo, que você gosta de usar uma arma de fogo de forma recreativa, de no instante, te chamar de canalha. Olha que absurdo. Então é esse tipo de coisa que a gente aqui, não só pro Armas, e agradecendo muito ao ProShooters, é a nossa união e de estar mostrando isso para você, né, cidadão, que está percebendo que você só mentiram para você. Só mentiram para você. Arma de fogo, ela nunca é para profissional, conforme eles sempre pagaram. Lembre-se, arma de fogo, eles falavam, ou é para bandido ou é para polícia. Está botando esses dois como profissional, quando na verdade profissional é só a polícia. Arma de fogo é para habilitado. Qualquer equipamento mecânico, se tiver na mão de uma pessoa e que vai começar bem, com um instrutor, alguém que tenha mais experiência com aquele equipamento, essa pessoa vai ser bem iniciada. E uma vez bem iniciada, ela não cometerá erros que poderiam ser fatais. Esse que eu queria passar para vocês. Cris, saindo um pouquinho da temática da tecnologia, eu queria que você falasse para a gente também sobre a modalidade esportiva que você também está se empenhando muito, que é o TDT. O que seria o TDT? Explica um pouquinho para o nosso público o que aborda, qual é o grande espírito do TDT. Eu acho que, assim, quando eu comecei a falar, né, falei do novo momento do tiro esportivo, né, os novos empreendedores, atletas, o movimento pró-armas, pró-shooters e as novas modalidades, né? O TDT é uma nova modalidade que, assim como a pró-shooters, nasceu muito despretensiosamente, né? Um grupo de atletas montou a modalidade de tiro de defesa tático, é o TDT, e para eles poderem trabalhar, né, e recrearem nos finais de semana com as suas famílias, poder compartilhar daquele momento. E nessa a gente tem aí como presidente da modalidade o Luiz Mergulhão, que é um grande comunicador, né, do YouTube. Ele fez um brilhante trabalho de disseminar essa modalidade e a modalidade pegou. Mas você acha que o grande atrativo, para mim pelo menos simular situações reais e dentro de uma legislação brasileira? Isso aqui é muito interessante porque é uma das, talvez seja a única modalidade 100% brasileira, criada aqui, né, por esse grupo de atletas, onde o regulamento está baseado na legislação, né, a regra de pontuação está baseada nessa legislação, até para poder condicionar esse atleta a uma defesa, né, ou um ataque, né? Na verdade, a defesa no ataque, né? Então, por exemplo, me desculpem aqui. É uma defesa reativa. Não sei muito bem como é que se dá a questão da legislação nesse quesito, mas, por exemplo, atirar na cabeça é considerado execução. Então, num alvo, numa competição de TDT, de tiro de defesa tático, isso é uma penalidade, né? Então, as áreas, né, ou as zonas de defesa é considerada a zona que chamam a zona torácica, né? A zona T. Então, o TDT ele foi todo pensado para condicionar o cidadão a se defender. Já que você tirou o seu CR para que você tenha a posse ou talvez o porte da arma para a defesa, que é o que o ProArmas defende, né? Vamos então instruir,
Vamos, então, condicionar essas pessoas a poder saber como reagir e até mesmo não sofrer um processo, uma condenação erradamente por não saber que, por exemplo, para se defender, você não pode... Podemos dizer que a modalidade ela trabalha tanto na área de legislação quanto cultural. Sim, eu acredito. E é uma modalidade que, na verdade, a ProShooters apoiou, né? Porque é uma modalidade desses atletas, os mesmos que a gente criou o aplicativo para ajudar na apuração. Há um belo dia eles tiraram um regulamento que já estava pré-escrito da gaveta e resolveram entre eles, se eu não me engano, 5 ou 6 atletas, foi um grupo até talvez maior, de atletas que começaram ali a trabalhar e a desenhar essas regras e essas modalidades, que ainda está todo ano, ela está também no seu 3º ano, né? E como é que está a distribuição dessa, desculpa te interromper, Cris, a distribuição dessa modalidade pelo Brasil, pelos estados? Hoje eu posso te dizer que ela está em quase 20 estados, né? Quase no Brasil todo. Quase no Brasil todo, em várias cidades, né? A gente tem, por exemplo, o Sul, então tem várias cidades dentro da região. É uma modalidade onde está absorvendo os novos atletas, porque já tem os atletas antigos que têm aquelas modalidades de sua preferência, né? Aliás, isso é uma outra coisa no tiro esportivo, né? Você pode fazer qualquer modalidade, né? Sim. Você é um CAC atirador, se eu quiser fazer saque rápido, eu faço. Se eu quiser fazer desafio do aço, eu faço. Se eu quiser participar de uma prova tem modalidade para todo gênero de arma. Para todo mundo, né? Outro dia eu levei a equipe de PCD para conhecer o tiro ao prato. Sim. Me encantei. E aí era a nossa... Eu estava presente. Você estava, né? Sim. E a nossa grande dificuldade era como que eles posicionariam a 12, né? Porque se ela tinha aquele tranco, se ia machucar, se não ia. E, nossa, e foi um sucesso, né? Aquela modalidade. Enfim, então... O TDT, ele é uma modalidade também democrática, 100% brasileira. E vou te dizer mais, né? A gente, quando apoiou, nós não somos donos do TDT, mas a gente começou a perceber, eu principalmente, sempre acreditei muito no potencial dessa modalidade, por toda a filosofia que ela carrega. Né? De movimento político, de movimento social, de movimento econômico, porque ela acaba sendo uma modalidade que o próprio equipamento ele tem que ser um equipamento de defesa, então ele não pode ser um equipamento todo montado, né? O coldre do equipamento tem que ser velado, ele não pode estar ostensivo, porque você está simulando situações reais. As competições, elas se dão, inclusive, nisso, né? Nessa construção. Você faz o briefing de acordo com alguma história que tenha acontecido, né? E, então, assim, a gente vem apoiando e a modalidade foi uma modalidade que já nasceu com o aplicativo. Né? Então, assim, se você me perguntar, tem aí alguma apuração de TDT estadual ou nacional na súmula de papel? Não existe essa referência, não existe. Foi tudo pelo aplicativo. A gente resolveu investir, né? Cada vez que a gente coloca uma modalidade dentro da plataforma, o investimento é muito alto, mas a gente resolveu apostar nessa modalidade e ela só tem crescido. Os atletas, a gente teve, esse ano, só no Rio de Janeiro, serão 6 etapas, estadual Rio. Ano passado teve o primeiro brasileiro da modalidade, e olha que foi uma modalidade que nasceu também numa pandemia, né? Na hora Sim. que ela estava em crescimento, a coisa parou, os clubes ficaram parados e como é que a gente faz? E foi aí nesse momento que a gente entrou para ajudar um pouquinho, né? É uma modalidade que é sem fins lucrativos, então ela não tem aporte, né, de investimento, então a gente daqui do nosso lado, a gente tenta contribuir da nossa forma. Eles fazem esse trabalho, tem o Luiz Mergulhão, o Marcelo Trotti, que é o vice do Luiz Mergulhão na Nacional e presidente do estadual, que faz um belíssimo trabalho de informação, de treinamento, de apresentação da modalidade para os clubes, né?
Então, assim, é uma modalidade que está em crescimento. Eu acho que ela... Eu quero te parabenizar. Eu acho que a recepção dos clubes tem sido fantástica a essa nova modalidade. Ela tem muito a agregar. É mais um componente nesse mundo fantástico das categorias desportivas do tiro. E o trabalho de vocês é fantástico. Eu realmente tenho que dar os parabéns aqui em público. E gostaria que a gente está se aproximando do final do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, vou fazer é a mesma fala do início, né? Dar os parabéns a essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa disso, como o Pacas falou, falta muita informação, né? Acho que é um trabalho ainda de formiguinha, mas acredito que a gente consegue construir uma casa sólida no final disso tudo, né? A tecnologia está aí a serviço desse esporte, a gente acredita muito, não só no esporte como nos atletas, né? Vale lembrar que a gente está falando muito de atleta, mas a sigla CAC não é à toa, né? Sim. Colecionador, caçador e atirador. Sim. Quer dizer, tem um leque aí, né, de possibilidades dentro dessa siglazinha tão pequena. Então, queria parabenizar vocês, porque é uma iniciativa belíssima. A gente precisa de informação verdadeira, consistente. Eu acho que o ProArmas, né, com a sua legitimidade, vai entregar isso. A gente daqui, no que precisar, a gente está para apoiar o esporte, né, para apoiar o movimento. Então, mesmo que seja ali no cantinho, a gente está aí sempre tentando contribuir com o mundo aí do tiro esportivo, que é apaixonante mesmo. Muito bom. Obrigado, agradeço pelas suas palavras. Realmente, o ProArmas, esse programa do ProArmas Rio, ele veio para isso, para trazer informação, para trazer o conhecimento, esse trabalho cultural, né, desportivo, enfim, é um universo de situações e que o canal veio para isso, para ser também mais um instrumento de informação e que a gente possa trazer também informação do trabalho que nós realizamos aqui no Rio de Janeiro, trazer pessoas relevantes ao mundo desportivo, do tiro. E quero só te agradecer pela sua presença, pela sua história, sucesso sempre, que você continue sendo sempre essa pessoa fantástica e guerreira que você é. Muito obrigada. Parabéns pela sua iniciativa, e é o somatório de esforços. Exatamente. Né? A gente está aqui justamente abrindo para as pessoas como você, que são pioneiras naquilo que pode incentivar o tiro, e para vocês aí que estão acompanhando a gente, se gostaram do vídeo, dê aquele like, se inscreva no nosso canal, porque a ideia aqui é nós passarmos sempre a vocês informações com base técnica e informações corretas no que diz respeito ao tiro, à sua modalidade, à legislação e a todos que compõem esse tipo de esporte. Um recado final. O dia 9/7 se aproxima. Nós vivemos um ano ímpar no nosso país, onde vamos decidir o destino e o futuro que nós queremos para o nosso país e para os nossos filhos. Brasília, 9/7, terceiro encontro pela liberdade ProArmas. Nós precisamos que todos vocês compareçam às 10 horas da manhã, em frente à Catedral de Brasília, para realizar esse movimento fantástico de luta pela nossa liberdade. Vamos engrossar esse caldo, pessoal. É muito importante. Nós precisamos dar o recado que nós temos união e estamos aqui atentos a tudo que é feito nesse país para tentar atrapalhar a gente, para tentar atrapalhar o nosso progresso, e aqui nós estamos aqui para defender as famílias, defender aqui as pessoas que gostam do esporte, as pessoas que gostam da pauta armamentista, as pessoas conservadoras e, digamos assim, o esporte em geral daqui do tiro do Rio de Janeiro e no Brasil. É isso. E se eu posso fazer um convite também, trazer as pessoas para assistir as competições. Né? As competições, elas são abertas, então entra lá na ProShooters, né? Baixa o aplicativo do atleta pelo Google ou pelo Play Store, e lá tem o calendário das competições. Vamos ter agora aí o TDT no dia 12, se eu não me engano, TDT de junho. A TDC. Isso, e está todo mundo convidado para ver que é um ambiente agregador. Sim. Então aguardamos a todos na semana que vem, no nosso próximo programa, que vai trazer certamente um convidado espetacular, que vai poder falar sobre o nosso mundo fantástico do tiro. Aguardamos vocês na próxima semana. Muito obrigado. Obrigada. Até semana que vem, não deixe de assistir.